Boa noite a todos vocês. Quinta-feira, vamos lá, Senhor Jesus Cristo. Estava falando isso com a Grazi agora, que parece que o tempo está indo mais rápido. E aí eu senti a vontade de falar algo que eu queria desenvolver mais nessa parte da leitura agora, que quando eu deixo gravando, né? Porque a gente chama de premium, quando é antes, e agora a gente põe para gravar e o que Deus põe no coração, assim, né, que eu sinto de falar, eu falo. Existem muitas narrativas e muitas confusões nas pessoas, às vezes, que acham que a gente já está em Apocalipse, que a gente já está passando pelas tribulações, que a gente já está passando. E isso é muito interessante, porque a gente vai. Tem um caminho pela frente da gente chegar a Apocalipse, né, obviamente, mas a gente vai falar bastante sobre as profecias, como a gente já vem falando, mas a gente vai entrar daqui a pouco num ritmo de profecias imenso, assim. Por exemplo, a gente vai iniciar, como você está vendo na tela, capítulo 16, versículo 17 já é uma profecia, já é uma promessa, aliás, né, de Deus. Profecia na palavra, no grego mesmo, no grego, desculpa, no hebreu mesmo, hebraico mesmo, ele representa um padrão. Então, o que seria uma profecia? Um padrão. Seria um padrão de história contada, um padrão do que há de vir, é um padrão de como Deus fala, né? De como Deus anuncia algo. Então, a gente vai explicar mais isso lá na frente, tá? Mas o que eu só queria dizer é que para você não se assustar, porque tudo que a gente não deve, como cristão, é se assustar com, por exemplo, as coisas que andam acontecendo. Obviamente que nós não vamos ver o fim do mundo, né? Ou como a gente chama, né, o fim do mundo, a volta de Cristo e tudo mais, como era antigamente, no Antigo Testamento, né? A gente não vai ver coisas esquisitas ou mirabolantes no sentido de tipo, nossa, mas aí será que as guerras vão ser através Não serão. São tudo como nós estamos vendo hoje. E as coisas estão sendo lentamente apresentadas para que não seja, para que não engane, por exemplo, não engane, para que não confunda, por exemplo, para quem entende a Bíblia, para quem lê a Bíblia, para quem estuda, né? Para que a gente não se confunda, as coisas estão sendo criadas. Então, eu gostaria de passar a vocês essa mensagem que, quando vocês estão vendo guerras, vocês estão vendo o aumento de terremotos, ou então vocês estão vendo filho matando pai matando filho, essas coisas absurdas, monstruosas que estão acontecendo, não é Apocalipse. Isso tudo está sendo preparado, montado para o momento em que Cristo vai chegar. E aí, quando chegar o momento, né, que a gente vai falar sobre os 7 anos, né, a gente vai falar sobre toda a profecia e o anticristo e tudo mais. Mas quando chegar, essas coisas já estão muito piores. Assim, de não ser suportável mesmo. Mas nós, a igreja, né, principalmente o meu ensino, é entender o arrebatamento. Não faz sentido numa escala, digamos, de estudo bíblico, as pessoas entenderem que nós somos, né? E fomos também salvos todas as nossos pecados pagos, Cristo naquela cruz por nós, para nossa libertação, né? Para que a gente passe pelo que todos que não creram, os próprios judeus e aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, ou os que nunca ouviram a palavra de Deus, que não são salvos, vão passar. Então, quando você vê algo, eu vejo isso muito na internet, muito. Tá acontecendo as pragas, porque aparece, sei lá, um bando não, porque não é bando a palavra, mas um monte de gafanhoto, gafanhoto na rua. Ou está acontecendo a praga de Apocalipse. Gente, não caiam nisso. Tudo isso está sendo preparado e montado para o momento correto. Vocês não têm, a gente não tem ideia de como as pessoas que ficarem aqui, quando começar de fato o julgamento, como essas pessoas vão desejar estarem mortas, inclusive de tão ruim que vai ser. A gente está falando de algo muito ruim. Então, não tem nada a ver com o que a gente está vendo hoje. Tudo está sendo preparado. Sim, a tecnologia vai ter um grande papel nessa história. Então, nada vai ser esquisito para a gente ver mais. E a forma com que chegar, que Apocalipse, Anticristo, as coisas vão chegar primeiro, que nós não estaremos aqui, mas tudo que vão passar vai estar já inserido na sociedade.
né, o que a gente fala da marca da besta, ninguém sabe o que que é especificamente, mas a gente sabe que vai estar na testa, a gente sabe que não vai conseguir comprar, se você não tiver a marca, você não vai conseguir comprar nada, e podia ter sido também representado lá atrás como um cartão de crédito, digamos. Sem um cartão de crédito, você não consegue comprar nada. Ou, não, tá, mas aí tinha o dinheiro. Então tá bom, então vamos falar do CPF. Se você não tiver um número, você não consegue fazer nenhum tipo de burocracia, você precisa do seu CPF. Então, antigamente diziam que o número da besta era o número do CPF, né? Porque não é só o 666 especificamente, né? Dizem que a marca da besta, desculpa, a marca da besta era isso aqui. Então, não caia nessas narrativas, porque existem muitas histórias em relação ao que foi, né, o que está sendo, é o final, o anticristo já pode estar entre nós. E ele vai vir como um governo específico, um poder de governo. Então, tem muita coisa a ser explicada, obviamente, mas eu gostaria de passar, não sei por que eu, né, sei lá, a gente falando isso um pouco no meu e a Graça, aí Deus botou no meu coração de explicar isso. E como eu sei que muitas pessoas também assistem isso depois no YouTube, já inicia a live comigo falando alguma coisa às vezes, eu queria falar isso antes da gente iniciar a nossa oração, para que você não se assuste. Porque você que crê em Cristo, você é salvo disso tudo. Porque senão Jesus poderia ter morrido nem ter morrido, nem ter sido crucificado, nem ter sido ressuscitado ainda. Viesse depois, já que todo mundo vai passar por isso, todo mundo vai. Então, não se assustem com as coisas. Agora, a preparação de tudo, sim. Então, quando você vê na Bíblia falando sobre, porque vai faltar amor, vai faltar. A gente já está vendo acontecer, mas quando chegar o momento mesmo, aí vocês não têm, a gente não tem ideia do que é a falta do amor, o esfriar o amor, não respeitar, e a gente não tem ideia o que vai ser. Vai ser literalmente um inferno na Terra, como se fosse literalmente isso. Então, se você acredita que a gente vive isso agora, imagine quando for a hora da ira do Senhor de fato. Que você não se esqueça que a ira do Senhor não está nos cristãos, está na desobediência dos israelitas e também dos outros, né? Que a gente pode chamar de gentios, a gente pode chamar, a gente não pode dar rótulos especificamente, mas todos aqueles que vieram e lutam contra, né, a palavra de Deus, contra Deus especificamente. Então não se assustem. Quando verem vídeos, começou as pragas, a gente viu na China, a nuvem e não sei o quê, o sol foi tampado. Gente, não vai ser esse evento que uma pessoa vai ver e aí põe na internet e aí ninguém fala sobre, o outro. Não, assim, é outra história, ok? Então, só para ficar claro. Se tiver, obviamente, dúvidas, mandem mensagens, perguntem, mas não caia em qualquer narrativa. Agora, sim, tudo está sendo preparado. Então, quando começar a gente ver mais disso, mais daquilo, preparado, ok? Vamos lá. Então, vamos fazer nossa oração hoje para iniciar. Senhor, obrigada por esse momento magnífico, lindo, perfeito, maravilhoso que o Senhor nos coloca aqui unidos para orar, para estarmos e entrarmos, né, em comunhão com o Senhor. Obrigada porque o Senhor nos dá essa oportunidade de conversarmos, de termos, né, a internet para que ela possa nos unir de forma positiva, né? Obrigada porque o Senhor permite que nós tenhamos esse meio de comunicação hoje. Então, a gente agradece por isso, agradece pelos esclarecimentos sempre, agradecemos porque o Senhor abre os nossos olhos, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir e entender aquilo que passa despercebido aos nossos olhos, passa despercebido na nossa vista, né, na nossa vida especificamente. Então, obrigada, gostaríamos de agradecer. Pedir para que o Senhor nos edifique em cada leitura que a gente fizer, especificamente falando do dia de hoje, que é o presente, que é onde nós estamos, né? Então, eu gostaria de pedir para que o Senhor me use para passarmos, né, juntamente com o Espírito Santo, passarmos aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, aquilo que não vai nos deixar nos cegarmos pelas coisas do mundo, ou pelo que estão dizendo no mundo, ou pelo medo espalhado no mundo, ou por narrativas erradas no mundo. Nós agradecemos, Senhor, porque a Sua palavra nos mostra a verdade nos libertará. E isso que acontece. Jesus é a verdade. Então, Ele nos libertou do julgamento, Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele nos libertou de todas as correntes que nos amarravam. Então, a gente agradece, Senhor.
A gente agradece juntos aqui, colocando a nossa fé unida, porque não há palavras e não há obras, não há nada que a gente possa fazer que explique de fato aquilo que só o Senhor deixou escrito, e para aqueles que buscam a sua palavra, como o Provérbios fala, né, que é algo necessário da gente fazer. É a glória daqueles que buscam, né, o que o Senhor nos deixou. Então, agradecemos. E agradecemos também a proteção, não somente espiritual, mas a física, de podermos estar aqui hoje, é, nesse momento de oração, nesse momento de alimentarmos nosso espírito. A gente agradece porque estamos salvos, estamos bem, e que mesmo que não estivéssemos, mesmo que estivéssemos em alguma situação, nós sabemos a quem clamar. E a gente agradece pelo Senhor estar sempre presente na nossa vida mental, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, profissional. Olha para todos nós, o som dos nossos corações, nossos desejos, pedidos, nosso as nossas angústias, ansiedade, medo, trate disso em nós. A gente pede para que o Espírito Santo nos trate, nos cure daquelas dores mais antigas, mais profundas, dos traumas que nós carregamos, Senhor. Nós precisamos depender de Ti para nossa cura. Cura, Senhor. Olha para cada um de nós. Às vezes nós não oramos para uma coisa específica, mas estamos aqui hoje pedindo. Cura todos esses que estão debaixo do som da minha voz, incluindo a mim mesma. Que o Senhor nos cure, Pai, de tudo aquilo que nos afasta da sua graça, da sua nobreza, tudo aquilo que nos afasta das suas ordens. Nos cure, Pai, para que a gente possa passar cada vez mais os nossos dias aqui na terra, enquanto temos esses dias na terra, da forma que o Senhor escolhe, de forma graciosa, espalhando a sua palavra, as suas atitudes, levando o seu nome conosco. Em nome de Jesus agradecemos, essa live consagrada a Ti, vamos iniciar. Então vamos lá. Peraí. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi morava no seu palácio, quando, certo dia, ele disse ao profeta Natã, não é o filho dele, tá? É Natã, outra pessoa, é o profeta. Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece ali numa simples tenda. Natã então respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Nunca morei em nenhuma casa desde o dia em que eu tirei Israel do Egito até hoje, mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, e alguma vez. Não, peraí. Por onde tenho acompanhado todo Israel? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu os tirei das pastagens, onde você lembra, porque ele era pastor, né? E Davi ficou distante, cuidando de todo, né? Como é que diz? Todo o rebanho, enquanto os irmãos dele lá, junto com os pais, foram chamados por Samuel. E Davi era pastor. Então, Davi, pequenininho, já tinha sido escolhido para isso, como todos nós somos, para a graça de Deus, obviamente. E ele fala: eu tirei você, né? Eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os inimigos de seu caminho. Eu farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Então, é legal porque Deus fala assim: providenciarei. Ele é um pai tão lindo, né? Ele é assim, ele está cuidando antes mesmo de precisar, antes mesmo de acontecer, antes mesmo, Deus fala: providenciarei, porque ele é o Deus da provisão. Ele é quem provê para nós o básico. Se você perguntar hoje, sim, ele provê minha casa, meu alimento, Não, não, vamos para o básico, aquilo que você nem paga, que é de graça para você. O ar que você respira. Deus, ele é tão simples e
nem sei explicar, não é simples é uma simplicidade que eu não sei explicar, assim, ele é tão magnífico, maravilhoso, e que até o que é de graça, ele é quem provê. Imagine, então, aquilo que nós temos na nossa vida, material, etc, etc, né? Então, ele é um Deus que está, ele é um pai que está sempre à frente para o bem do filho. Então, eu vou providenciar um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei ali para que tenha tudo. Então, homens perversos não mais os oprimirão. Olha ele cuidando do povo dele. Homens perversos não mais oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Isso aqui, gente, é promessa de ontem, de hoje e ainda para sempre, porque isso vai acontecer para sempre não, mas vai acontecer lá em Apocalipse. Saiba também que eu, Senhor, estabelecerei uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, levantarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo, e eu o estabelecerei o reino dele. Será ele, é Salomão que ele está dizendo, será ele quem construirá uma casa para mim e eu o firmarei o trono dele para sempre. Aqui entra Jesus. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. De fato, foi, por conta de Davi, obviamente, e Cristo, né, que vem de Davi. Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe havia falado por revelação. Então, o rei Davi entrou e sentou-se na presença do Senhor e disse: Quem sou? Isso aqui é algo que é muito, muito lindo de ver, porque essa resposta de Davi, ele não precisava ter dado, mas Davi sempre foi muito humilde. E isso é muito lindo de ver, porque a gente sabe que a palavra foi escrita para o nosso aprendizado. Então, a gente sabe que nós vamos, obviamente, aprender com o que a palavra nos diz. Então, olha como humilde, o quão humilde, e grato Davi é, né? Porque ele reconhece que ele é indigno, né? Dessas bênçãos todas que Deus dá para ele. Ele reconhece que tudo que ele vai receber é pela graça de Deus, não é trabalho nenhum que Davi está fazendo, é a graça de Deus. Então, a graça de Deus é algo importante. Inclusive, a gente vai ver a graça de Deus no Novo Testamento e a gente vai ver Paulo falando do corpo, da graça, porque eram linguagens não judias, digamos assim, né? Não religiosas. Então, Paulo é quem nos traz tudo isso. O apóstolo Paulo é quem nos traz tudo isso, falar sobre a graça, falar sobre tudo mais. Então, e é muito importante a gente ver que a graça do Senhor sempre esteve, do início ao fim da Bíblia. Do início ao fim da Bíblia. É a graça do Senhor. Nós estamos debaixo da graça, né? Então é importante ver, porque Deus dá o favor dele a Davi. E Davi entendendo que ele não merecia. Agora, a fidelidade que ele tem a Deus, né, apesar das imperfeições que ele tem, porque todos nós, obviamente, temos, mas apesar de tudo isso, a graça do Senhor ainda vai. E você vê a graça do Senhor muitas vezes. Você vê com Adão e Eva. Ele realmente fez o que teve que fazer, mas ele expulsou, mas não matou eles de fato, né? Tirou da presença deles, acabou, não tem mais. Mas o permitiu que eles vivessem, tivessem mais filhos, populassem a terra e tudo mais. Então, você vê a graça com aqueles que Deus quer ter graça, né? No caso, porque ela é disponível para todo mundo, mas nem todo mundo quer a graça de Deus. Então, você vê Deus sendo esse Deus da graça desde sempre. E aí você vê a humildade de Davi agindo nessa graça. Aí ele vai e diz: Quem sou eu? Ó Senhor, Deus, e o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? Como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família desse seu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância. Ó Deus, ó Senhor Deus. Que mais Davi poderá? Essa parte aqui diz que o significado dessa frase em hebraico é incerto.
Então, tens me tratado como de grande importância, mas não muda a essência do que Deus já falou, que vai sempre cuidar de Davi e tudo mais. Então, nessa oração, porque isso é uma oração. Você está vendo que isso aqui é uma oração oratória, de falar, isso é uma oração. Então, quando você pega um papel que já está escrito alguma coisa, só repete, repete, repete sempre, aquilo não é oração, né? Aquilo é o que chama de reza. Já está escrito, já está feito, já está pronto. Oração é quando você usa a sua oratória, o seu poder de se comunicar com Deus e tem com ele uma conversa, tem com ele isso, ela não se repete. Você pode repetir a mesma oração, obviamente, quantas vezes você quiser, isso não é problema, mas ela é diferente do que você só pegar um papel, ler, etc, 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 amém, e acabou. Então a oração vem daquilo, por isso que é importante você, né, ter um momento de oração com Deus como é que eu disse, desabafar, para você se como é que fala a palavra que eles usavam? Confessar, é isso. Confessar. E conversar com Deus, e conversar com Deus, conversar com Deus. Essa é uma oração. Então, quando você está lendo aqui, parece que tipo, é só uma história. Ah, não, Davi está falando com Deus. Não, ele está falando oratória, oração. Ele está orando a Deus. Ele está conversando com Deus. Então, quando ele está nesse momento aqui, você vê a grandeza da humildade. Será que grandeza e humildade cabem na mesma palavra? Acho que sim, porque Deus é isso, mas a grandeza da humildade dele. E aí ele fala, como pode, né? E aí Deus fala, então a essência daqui não muda, ok? Porque isso é o que a gente já está vendo. Então, mesmo que o significado específico do hebraico não esteja incerto, a essência não muda do que ele está dizendo ali. Então, ele está falando, você tem me tratado como um homem de grande importância, mas Deus aqui em cima falou, e não era incerto, era o correto, porque eles já leram, não tem nenhuma indicação de que era incerto, que ele fala, você será poderoso, você será famoso mais, então não muda a essência. Okay? Quando você vê na sua Bíblia, se estiver escrito é incerto, a essência é que não pode mudar, e não vai mudar, na sua palavra, na sua Bíblia não vai mudar, né? Que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Então, olha só, essa oração é uma conversa. É o que você pode ter com Deus a qualquer momento. Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor. Nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem é como Israel, o teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando os grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel teu povo particular para sempre. E tu, ó Deus, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua dinastia se confirme para sempre, faz conforme prometeste, para que tudo se confirme e o teu nome seja engrandecido para sempre com estas palavras. Aí, olha que coisa bizarra, né? Porque bizarra de bom, eu digo. Porque Davi está dizendo assim: Senhor, me usa para o seu nome ser engrandecido. É isso que ele está dizendo. Senhor, faz como o Senhor prometeu, para que tudo que o Senhor está dizendo que vai fazer comigo seja conhecido pelas pessoas, seja visto pelas pessoas. Então, Davi está pedindo para ser usado a Deus. E isso é lindo demais, porque quando você se põe disponível para Deus usar da sua vida como um testemunho, pode ter certeza que Ele vai te usar. Pode ter certeza. Uma das coisas que isso é muito verdade, obviamente, é a gente saber que nós já somos escolhidos para que a gente passe o evangelho. Isso é óbvio, né? Mas, mais do que isso ainda, é a gente entender que tudo que ele permite que a gente passe, tudo que a gente conversa com ele, todo milagre que ele faz, é para engrandecer o nome dele, para que saibam quem é ele, para que digam, nossa, a vida daquela pessoa é muito... Quantas pessoas você já ouviu ou se você não ouviu ainda, eu abençoo a sua vida, né, no nome de Jesus Cristo, para que você ouça o quanto a sua fé é exemplo para alguém. O quanto, né?
Nossa, a sua fé é linda. Você ouviu isso, se você não escutou ainda, você vai escutar. Em nome de Jesus. Que as pessoas queiram saber mais da sua fé, conhecer mais sobre a sua fé, e entender que é menos sobre regras e mais sobre amor, sobre a obediência. Então, o que Davi está fazendo aqui é algo muito, muito de grandeza, de uma grandeza imensa. Quer dizer, peraí, de uma humildade imensa, uma nobreza que também que a gente não tem nem cabimento a gente entender lá atrás. Porque poderiam dizer, né, alguma coisa, tipo, ah, não, mas ele matou o filho dele. Deus tirou o primeiro filho dele, ou com a Batseba, né? Podia, não podia. Mas Deus nem permite que isso passe na cabeça, porque é isso que a gente precisa entender, sempre entender e defender a Deus, porque Ele é grandioso, Ele faz as promessas se cumprirem, e se você está em comunhão com Ele, se você está em humildade com Ele, você vai dizer a mesma coisa, Senhor, me use como canal, porque é importante, é importante. E aí ele diz, para sempre com essas palavras, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus de Israel para sempre. Peraí. O Deus de Israel é Deus para Israel. Assim a dinastia do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste ao teu servo que estabelecerás uma casa para ele. Por isso, teu servo achou coragem orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora foi do teu agrado abençoar a dinastia do teu servo, a fim de que ela continue para sempre na tua presença. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e bendita ela será para sempre. E de fato, bendito o nome de Jesus, porque ele de fato é para sempre. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou deles o controle da cidade de Gate e dos seus povoados. Davi derrotou também os moabitas. Moabitas vieram de Ló. Vocês lembram que é sobrinho de Abraão, né? Os moabitas vêm de um incesto da família de Ló, né? Das filhas de Ló, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe tributo. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, quando Hadadezer tentava obter controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros ou carros de guerra e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e cortou os tendões de todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, o rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, de modo que estes passaram a ser vassalos de Davi e lhe pagavam tributos. O Senhor dava, o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo pela vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todo tipo de utensílios de ouro, de prata e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todos estes povos. Edom, Moabe, Amon, Filisteia, bem como Ameleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares de Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitória. Veja bem que está sendo repetido. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia.
Deus acabou de falar aqui em cima. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde Deus reafirma as coisas. Toda vez que algo se repete na palavra de Deus, você fala, já vi isso. Ah, mas acabei de ler isso. Tem um significado do porquê. Então, Deus está estabelecendo algo que é para nosso aprendizado, que é para nossa atenção. Isso chama a nossa atenção. Como assim, Thay? Olha aí a gente falando já disso. Chama a nossa atenção. Por que que Deus repete isso? Por que que Deus está falando isso de novo? Então, isso tem um significado espiritual muito grande. Tudo aquilo que está sendo repetido na Bíblia mais de uma vez, obviamente, repetido mais de uma. Então, duas, mais duas vezes, ou duas vezes, você tem certeza que é para chamar nossa atenção em algo que a gente precisa aprender e ver dali. Então, o Senhor dava vitórias. É como se Deus estivesse te convidando. Olha, eu dou vitórias a quem estiver comigo em todo lugar que você for. Ah, tá, mas eu não considero, sei lá, perder meu emprego, ou passar por uma dor, ou passar por alguma coisa vitória. Deus sabe o porquê de você passar. E Deus sabe o porquê ele vai te honrar. Porque é só o que a Bíblia faz. Não, mas não é isso é um papo de, sei lá, de positivismo. Não, Deus honra, é bíblico. Então é só você acreditar, só você entender. E é o que está escrito. Então o Senhor te dá a vitória. Agora, Davi estava ali né, é um relacionamento com Deus muito mais do que só orar. Muito mais do que só ir na igreja domingo a domingo. Muito mais do que só ajudar as pessoas mais vulneráveis. Muito mais, muito mais. Você vê Davi se humilhando na frente do Senhor, né? Em humildade. Você vê Davi dizendo, Senhor, eu nem merecia tudo isso, e olha aqui, Senhor, olha o que que o Senhor faz por mim. Tudo isso vai muito além, são camadas muito além de fé. Muito que passa o ego, passa o orgulho, passa o amor próprio, né? Porque tem pessoas que falam, eu vou me humilhar para Deus, para quê? Deus já me conhece, Deus, né? Então, é muito além. Então, é isso que a gente sempre tem que buscar, é entender os personagens bíblicos, aqueles que são muito bem é, citados a nós, né? E onde nós podemos aprender com eles e o que Deus está querendo dizer, porque a palavra inteira foi Deus quem escreveu, o Espírito Santo através, obviamente, de pessoas, por exemplo, Crônicas a gente nem sabe quem escreveu, né? Mas a gente sabe que o Senhor enviou tudo isso. Qualquer pessoa que tenha escrito Crônicas, tem pessoas que acreditam que foi Moisés, tem pessoas com várias narrativas, mas tudo estipulação. Nada, tudo é estipulado por. Não é estipulação é a palavra, qual é a palavra, gente? Especulação. Obrigada. Especulação. Então não se sabe, ok? Mas aqui a gente tem uma certeza: o Senhor dá vitórias àqueles que estiverem com ele. E Davi não estava só superficialmente. Os oficiais de Davi, Davi reinou sobre todo Israel, governando todo o povo com justiça e retidão. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza desculpa, Saúza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Os filhos do rei Davi eram os seus principais oficiais. A família ajudando a família. Então, é isso. Finalizamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obviamente, amanhã, se Deus quiser e permitir, né? Nós estaremos de volta. E é isso. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Beijo, beijo.